Oi pessoal, tudo bem? Esse aqui não é um pós-jogo, não é um vídeo para eu falar do que aconteceu na partida em si. Hoje o Haaland quebrou um recorde da Premier League e hoje eu vou falar só de Haaland. Se você gosta de conversar sobre futebol, dessas coisas que marcam a história desse esporte que a gente tanto gosta, seja muito bem-vindo. É um vídeo diferente, talvez não dê certo em questão de views, mas tem muita coisa que a gente precisa comentar aqui. Para quem não viu, hoje City versus West Ham, o time do Haaland contra o time do brasileiro Paquetá. O Haaland fez gol e se tornou, ao fazer 35 gols em uma só temporada, o maior artilheiro de uma única e exclusiva edição de Premier League. E isso é muito louco, por quê? Porque se você retroceder um pouco a história do Haaland, ele surge em times bem nada a ver e depois chega no Borussia Dortmund. Lá, apesar da pouca idade, já ganha o nome de Cometa, porque fazia muitos gols. Ele consegue uma coisa que eu acho muito interessante, que é ele consegue ser o melhor jogador da liga, ele consegue ser eleito, não é eu que tô falando, não é opinião minha, tá ligado? Ele é de fato eleito o melhor jogador da liga, de uma liga que ainda tinha Lewandowski no Bayern de Munique, um time que era mais competente, mas o Haaland, mesmo num time um pouco inferior, que era o Borussia, ele consegue vir e ser eleito aos 19 anos, ele consegue ser eleito o melhor jogador da liga. Ali a gente começa a ver que tem alguma coisa de diferente nesse tal de Erling Haaland que todo mundo falava. Começou a virar um meme quando estava transmitindo o Champions League. Se você estava vendo um jogo e outro que era do Borussia estava sendo transmitido, quando saía gol do Borussia Dortmund, talvez vocês vão lembrar que o narrador, tipo assim, para anunciar esse outro gol lá do jogo do Borussia, ele já falava, tipo, adivinha quem é que fez? Porque era óbvio que era um Haaland. E aí o que acontece? O City decide contratar esse cara aqui. Era questionável se daria certo, na mesma hora que existia muita expectativa, porque o Haaland, ele ganhava um hype que era tão grande que parecia que era exagerado. Muita gente na época questionou se daria certo o estilo dele com o estilo do City, que é o time do Guardiola. A gente lembra aí que na história o Guardiola treinou o Barcelona, o Bayern de Munique, entre outros times, o próprio City. Só que assim, apesar de no Bayern de Munique ele ter tido o Lewandowski, no geral, o Guardiola não é o tipo de treinador que parece gostar muito de um centroavantezão mais pesado, que é o que o Haaland parecia ser. Então ele vem pro City, vem a um preço barato. É importante comentar isso, como que o City contratou bem, porque se eu não me engano foi pago menos de 50 milhões nele, ou foi na casa disso. Para efeito de comparação, é o mesmo que o Barcelona pagou no Rafinha. Para efeito de comparação, o Chelsea pagou 120 milhões, enquanto o City pagou na casa de 50. O Chelsea pagou 120 milhões só no Enzo Fernandes, jogador da Argentina que ganhou a Copa. Enfim, ponto pro City, contratou muito bem, trouxe esse cara. Ele já chega fazendo gol. Porém, em determinado momento da temporada, apesar dos gols que ele estava fazendo, o pessoal começa a se questionar se o Haaland realmente estava ajudando o time, porque parecia que ele fazia os gols, mas o time em si não crescia. Parecia que na troca de passes, no jeito que jogava junto, era melhor sem ele. Isso porque basicamente rolou um efeito que o Haaland tinha muito gol, mas o número de gols num todo, o City como um time não crescia. Pra quem não entendeu, imagina que, sei lá, o City toda temporada faz 20 gols, imagina, sabe? E aí, nessa temporada agora com o Haaland, também tinha 20 gols, porém 19 era do Haaland. Tipo assim, individualmente é um número muito bom, mas no coletivo não mudou nada. Eu lembro que na época, gente importante, gente que eu considero e gosto muito, tipo o Vitor Sérgio Rodrigues, da TNT, ele chegou a fazer um vídeo no canal dele meio que questionando, será que o Haaland não atrapalha o City, não? E não é exclusivo dele, naquela época tinha sim esse questionamento. Hoje o Haaland evoluiu muito. É importante falar que quem levantou essa dúvida naquela época não estava de sacanagem. Ele realmente, assim, era um questionamento válido. Só que de lá pra cá, ele evoluiu como jogador que não fica só preso dentro da área, apesar de ainda ficar a maior parte do tempo dentro dela. Recentemente, nos últimos jogos, a gente viu ele saindo pra fora de área, ele servindo passes, ele dando assistências. Alguns gols, o Grealish, hora aqui, outra ali, o Grealish que também cresceu muito de rendimento. Ele perde, que o Haaland poderia ter até mais assistências, mas alguns jogadores perderam. Mas enfim, fato é que se manteve fazendo gol, porém cresceu nos outros aspectos que ele era criticado. O Haaland é um jogador que é criticado até demais pelo tanto que entrega. O Cassano, ex-atacante do Milan, chegou a falar que ele era um cara meio que, né, só faz gol, como se isso fosse uma coisa ruim. Mas agora, no jogo de hoje, ele completa 35 gols, ele quebra o recorde, que até então era de 34, do Alan Shearer e de outro cara que eu não vou lembrar o nome, mas esses dois caras, o Alan e o outro cara, eles fizeram esses 34 gols, numa época que a Premier League tinha mais rodadas, então eles tiveram mais jogos, o Haaland com menos.
já quebrou o recorde. Detalhe que a temporada ainda não acabou. Detalhe, o Haaland provavelmente, junto ao City, óbvio, provavelmente vai ser campeão da Premier League. Porque assim, se ele tivesse fazendo esses gols tudo, mas não valesse de nada e não fosse campeão, é uma coisa. Mas sim, ao que tudo indica, serão campeões e estão muito vivos na Champions League. Agora entrando no tópico, além da Inglaterra, além da Premier League, na Champions, o Haaland e o City chegam muito mais fortes do que o Real Madrid. Porém, historicamente, a camisa do Real Madrid pesa muito. E aí fica sempre aquela do, será que vai conseguir pesar de novo? Ou será que o City passa por cima? Porque se o City conseguir eliminar o Real Madrid, e aí vai ter uma final ou contra Milan ou contra a Inter de Milão, o City tem tudo para ganhar se conseguir passar do Real Madrid. Mas tem vários Cis aí, ele pode até passar e perder na final. Só que, gente, hoje em dia, falando de bola de ouro, dá para pensar nesse cara aqui que hoje fez o gol como bola de ouro? Eu pensava que era mais óbvio do que na verdade é. Pesquisando, eu vi que praticamente tudo quanto é lugar que pesquisa isso mostra que o Messi é amplamente favorito. Por quê? Sim, por causa só da Copa do Mundo. É o que você pensou, é isso sim. Porém, eu acho que existe uma brecha, e essa brecha chama justamente Erling Haaland. Ele que hoje já é o artilheiro da Premier League, ninguém vai passar, ele já é o artilheiro da Champions League. Para mim, é inevitável, apesar da Copa do Messi, que se ele ganhar esses campeonatos, não tem como. E o que a gente está prestes a presenciar? Um garoto de 22 anos, eu não sei se até a data da premiação ele já vai ter completado 23, mas enfim, de qualquer jeito é muito jovem. Um garoto dessa idade virando o melhor do mundo. Algo que não acontecia desde Messi e Cristiano. A gente lembra aí que o último bola de ouro diferente de Messi e Cristiano foi o Modric e o Benzema, ambos já muito velhos. Um cara novo conseguir desbancar essa galera aí fazia, muito tempo. O que a gente tem pra falar aqui? Eu fiquei muito questionando se eu faria esse vídeo, porque isso aqui não é um pós-jogo, isso aqui é um vídeo só pra quem gosta mesmo, tá ligado? Mas eu pensei o seguinte, se eu tivesse canal na época que o Messi tava começando a jogar bola, eu ia falar sobre ele? Eu ia perder a chance de fazer vídeo sobre os feitos do Messi? Não, eu não ia perder, não. Se eu tivesse um canal na época que o Cristiano tava começando a quebrar recorde de tudo quanto é lado, eu deixaria de fazer vídeo sobre o Cristiano? Com certeza não. Hoje eu tive alguns empecilhos, eu tô gravando esse vídeo aqui um pouquinho mais tarde, mas assim, pra quem gosta de futebol, eu acho que vai gostar de ouvir falar e vamos conversar aqui sobre o que esse cara aqui fez. A gente tá falando de um cara que tá hoje sim num patamar de no mínimo top 3 e podemos estar presenciando o surgimento de uma lenda. É importante dizer que enquanto os títulos não vierem, fica difícil colocar ele acima de pessoas tipo Lewandowski, por exemplo. Messi e Cristiano é um patamar acima. Mas Lewandowski, o Ibrahimovic, é difícil. Eu tô comparando pessoas da mesma posição, tá ligado? Por quê? O Ibra não tem uma Champions, mas o Lewandowski, por exemplo, tem. E aí como é que eu coloco um cara que fez muito gol, mas título que é bom ainda não tem. Porém, se amanhã ou depois, e amanhã ou depois entenda isso como se ainda nessa temporada ele já tiver, para mim ele já passa, a gente tá vendo nascer uma lenda. Basicamente existe uma grande chance desse vídeo aqui, ir mal em comparação aos outros e tal, porque é só uma conversa, mas eu não poderia deixar passar batido isso aqui. Hoje fez e entrou para a história Erling Haaland e eu agradeço a você que está aqui. Comenta a sua opinião sobre tudo que eu falei. Se você discorda de algum ponto, comenta aqui, vamos trocar ideia. E se por acaso você conheceu o meu canal nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Aqui eu falo não só de campeonato europeu, mas também falo de Brasileirão, mas eu vou ser sincero que eu foco um pouquinho mais na Europa. E esse cara aqui é um cara que eu tenho focado muito recentemente, porque é impossível fugir dele quando se trata de futebol. Se você gostou do que eu falei, se você gostou da forma que eu apresentei o vídeo, seja muito bem-vindo, se inscreve aí. Meu Deus do céu, o cara não para de fazer gol. É uma máquina, ele parece o Pedro Raul do Vasco. Só que é o contrário.